Portão de Sião, porque ele nos leva direto ao Monte Sião. E a gente já está nele agora, quer dizer, aqui já é o começo do Monte Sião, mas vamos dar a volta e ver o portão pelo lado de fora. Vocês conseguem reparar alguma coisa um pouco diferente nele? Vocês conseguem ver como ele está todo esburacado de cima a baixo? Isso são marcas de bala. Aqui aconteceram algumas das batalhas mais duras entre a Jordânia e Israel na Guerra de Independência no ano de 1948 e por isso as marcas da guerra, infelizmente, seguem aqui até os dias de hoje. Mas não é sobre isso que a gente veio falar, e sim a gente veio para caminhar e conhecer as maravilhas do Monte Sião e também vão aproveitar para aprender um pouquinho de hebraico nessa caminhada. Monte Sião em hebraico se diz Ar Zion. Ar quer dizer monte, então a gente conhece, por exemplo, Ar Megiddo, que é o monte de Megido, também conhecido como Armagedon. Outro exemplo é Ar Abait, o monte da casa, que é outro nome para o monte do templo, mas aqui a gente está no Ar Zion, o Monte Sião, e justamente a letra que começa a palavra Zion é a letra Tzadik, que a gente escreveria em português talvez como TZ, que é uma letra que não existe em português, então a gente pronuncia Ar Zion. E tem muitas passagens bíblicas, mais especificamente 164 passagens bíblicas que falam de Sião e do Monte Sião, e eu quero ler uma para vocês. Vamos ler primeiro em hebraico e depois em português. Eitiva birtzoncha et Zion, tivne chomot Yerushalayim. Abençoa a Sião, segundo a tua boa vontade, edifica os muros de Jerusalém. Esse é um versículo do livro de Teilim, do livro de Salmos. É Salmos 51, 18. Eu acho lindo esse versículo, que se refere a Sião e também se refere às muralhas de Jerusalém serem reconstruídas. E justamente a gente acabou de cruzar por elas. Essas muralhas são posteriores, elas têm 500 anos, mas elas foram reconstruídas. E agora vocês podem já ver aqui na placa para onde a gente está indo. A gente está indo para o local que é tradicionalmente conhecido como o túmulo do rei Davi, justamente quem escreveu o livro de Salmos. E é legal que aqui em Jerusalém toda a história sempre se conecta. Mas uma pergunta importante de a gente se fazer é onde realmente está sepultado o rei Davi, o rei Salomão, os reis de Israel. Tem alguns que a gente sabe com certeza onde eles foram sepultados, por exemplo, o rei Uziá. Tem alguns que a gente não tem a menor ideia, como o rei Salomão, mas aqui a gente está entrando no sepulcro do rei Davi. Mas será que ele realmente foi sepultado aqui? Primeiro, vamos ver o que a gente está vendo. A gente está vendo que ele é separado entre homens e mulheres. A gente vai entrar agora junto na parte das mulheres. Esse local ele tem uma tradição de mais de 1000 anos. Quer dizer, a gente tem escritos aqui de 1000 anos contando que aqui ficava o sepulcro do rei Davi. E vocês podem ver que é um local que atrai bastante gente por causa da sua importância histórica. A gente está vendo aqui agora na nossa frente o sepulcro em si, com os salmos escritos nas paredes. Tanto homens como mulheres, judeus, cristãos, muçulmanos vêm a esse local, mas é importante destacar que eles não estão rezando para o rei Davi. O rei Davi está morto e sepultado, talvez aqui, talvez em outro lugar, mas ele está morto e sepultado, e sim as pessoas vêm aqui orar a Deus. E eu queria contar para vocês também outra possibilidade. Uma das teorias é que o rei Davi foi sepultado aqui, embaixo dessa pedra que a gente está vendo, e a outra teoria é que ele foi sepultado na própria cidade de Davi, num local que se encontrou em escavações arqueológicas. Então, a minha recomendação é vir aqui, ver esse local, ver os livros de Salmos, por exemplo, que vocês estão vendo aqui
em hebraico, as pessoas orando eles, é muito bonito. Mas para quem quer matar um pouco da curiosidade, eu vou deixar aqui em cima um link de um vídeo que a gente filmou na cidade de Davi e que a gente mostra também essa segunda possibilidade de sepulcro do rei Davi. E aqui atrás de mim vocês conseguem ver o candelabro